O imposto de renda é uma dor de cabeça para muita gente, não resta a menor dúvida. Essa dor de cabeça vai ser ainda maior se nós não conhecermos a sistemática do cálculo desse imposto. O governo brasileiro disponibiliza um programa no qual nós vamos colocar as nossas informações e, assim, poder calcular o imposto de renda devido naquele ano. Existem diversos itens que influenciam nesse cálculo, no cálculo desse imposto. Se você paga escola para os seus filhos ou não, se você paga plano de saúde ou não para a sua família. Nessa aula, no entanto, eu quero abordar apenas o cálculo do imposto sobre a sua renda, a relação existente entre o que o governo vai cobrar de você porque você ganha o que ganha. Combinado? Tranquilo? Para que a gente possa explicar e ilustrar muito bem para você, como de praxe, eu estou tomando uma questão de vestibular, uma questão da UERJ, que caiu no ano de 2016. Vamos para a leitura e assim a gente começa a nossa discussão. No Brasil, o imposto de renda deve ser pago de acordo com o ganho mensal dos contribuintes, com base em uma tabela de descontos percentuais. Esses descontos incidem progressivamente sobre cada parcela do valor total do ganho, denominadas base de cálculo de acordo com a tabela a seguir. Segundo a tabela, um ganho mensal de R$ 2.100 corresponde a R$ 15 de imposto. Admita um contribuinte cujo ganho total em determinado mês tenha sido de R$ 3.000. Para efeito do cálculo progressivo do imposto, deve-se considerar esse valor formado por 3 parcelas: R$ 1.900, R$ 900 e R$ 200. O imposto de renda em reais que deve ser pago nesse mês sobre o ganho total é aproximadamente igual a... Como você pôde perceber na tabela oferecida pelo próprio enunciado, existe uma faixa chamada faixa de isenção. Nem todo brasileiro paga imposto de renda. Aqueles que ganham até R$ 1.900 estão isentos. No entanto, se você ganha R$ 1.900 mais um centavo, você já cai numa faixa chamada faixa tributável. Aí você passa a ter que pagar 7,5% do seu salário. Essa é uma fala perigosa. E eu vou te explicar por quê. De maneira muito enganosa, de maneira muito inocente, o brasileiro que ganha R$ 2.000 acha que tem que pagar 7,5% de R$ 2.000. Se você tiver que pagar 7,5% de 2.000, você vai acabar pagando R$ 150 de imposto. E faça o cálculo simples comigo. O que acaba sobrando depois que você paga esses R$ 150 de imposto em cima do seu salário de 2.000? 2.000 menos 150 dá 1.850. Você acaba tendo um desconto que faz você ganhar menos do que o teto do imposto de renda. Você ganhando R$ 2.000 de salário bruto, passa a ganhar menos de salário líquido do que o trabalhador que ganha R$ 1.900. Onde é a justiça nessa história? Bom, de fato, se a conta fosse essa, não haveria justiça. Mas a nossa conta é uma conta errada. A ideia principal do nosso imposto de renda, o imposto de renda planejado pelo governo brasileiro, ela está apoiada numa expressão chamada descontos progressivos. Você vai ter que pagar, sim, 7,5% em cima daquele excedente em relação aos R$ 1.900, como a própria questão da UERJ nos explicou. Explicou de maneira suave, mas colocou você de frente para uma situação que dá para você, vamos dizer, fazer uma prova real. Vamos lá. A UERJ propôs um salário, um valor de R$ 2.100. E esse valor de R$ 2.100, ele acaba sendo bipartido. Ele acaba sendo constituído por certos R$ 1.900. Esses R$ 1.900
que compõem os salários de 2.100, eles são tão isentos para aquele camarada que ganha esse salário quanto os R$ 1.900 são isentos para quem ganha só isso de salário. Eu acho interessante essa frase, eu acho interessante essa análise. De todos os brasileiros, de todos os assalariados, os primeiros R$ 1.900 de cada um dos brasileiros estará sempre isento. Se alguém ganha R$ 2.100, uma parte desse salário, que é composta por aquela faixa de isenção, continua isento. Conta para mim, de quanto que você precisa somar a esses R$ 1.900 para chegar aos 2.100? Você não precisa somar R$ 200? Isso é o que a gente chama de excedente. É justamente a parte do salário que caiu nessa faixa tributável agora. Tranquilidade? Aí você vem para o jogo. Você fala assim, poxa, se eu tiver que calcular o meu imposto de renda devido é 7,5% de R$ 200 e não de todos os meus R$ 2.100 de salário. Por isso que ele apresenta para você um resultado do imposto de renda devido que é apenas de R$ 15. Quando você faz essa análise, e você há de concordar comigo que a tabela é muito objetiva, mas é muito seca. Se você pensa nesse dispositivo que eu montei para você, onde você põe o seu salário e o seu salário escorre para dentro desse tubinho, você vai ver, depois de ter escorrido para dentro do tubinho, a que nível nós chegamos. E cada parte do meu salário vai estar dentro de uma faixa, como eu consegui ilustrar para você. O enunciado te deu isso como uma boa cola. Se você conseguiu entender este exemplo, a ideia é que você olhasse para esse valor, fizesse essa separação, aplicasse a alíquota devida pela faixa que você acaba recaindo. Perdão, essa alíquota ela vai incidir apenas sobre aquele excedente. E aí você chega aos seus R$ 15 de imposto devido. Para um salário de R$ 3.000 agora, você vai precisar fazer a mesma coisa. Você vai precisar pegar esses R$ 3.000, deixar escorrer para dentro desse armazenador de salários, verificar se eu consigo, com aqueles 3.000, completar essa faixa de isenção. É óbvio, esses meus R$ 3.000 vão ser compostos por R$ 1.900 mais R$ 900 mais R$ 200. Faça as contas. 1.900 mais 900 dá 2.800. 2.800 mais 200, os 3.000 de salário bruto que eu devo perceber. Detalhe que ele, mais uma vez, tentando te ajudar, o autor da questão, tentando te ajudar, te avisou que o seu salário, para que você pudesse fazer um bom cálculo do imposto de renda devido, você teria que perceber que o seu salário seria composto por 3 parcelas, e ele te deu o valor de cada uma dessas parcelas. O que te cabia entender é que esse valor você ia multiplicar por 0%, afinal de contas você está na faixa de isenção. Esse valor você ia multiplicar por 7,5%, e esse valor, que é o que excedeu aqueles primeiros R$ 2.800, é justamente essa partezinha que caiu na faixa de tributação de 15%, percebida por essa nova alíquota. Então eu vou ter que calcular para esse cara, para essa parcela, quanto é que dá 15% de 200. 15% de 200 é igual a R$ 30. 7,5% de 900 é igual a R$ 67,50. Se você quer calcular o valor do seu imposto devido, você precisa executar a soma desses dois pedacinhos, dessas duas parcelas.
R$ 30 mais estes 67,5, R$ 67,50. Essa soma corresponde a R$ 97,50. Esse valor R$ 97,50 é aproximadamente igual a 98. Uma resposta que você vai encontrar na sua letra B. E aí, a gente consegue então entender um pouco mais de imposto de renda do que entendia antes?